Teorema do valor médio. Continuando a nossa série de máximos e mínimos, hoje nós vamos ver esse importante teorema que por si só ele já é importante, mas ele vai ajudar a gente mais para frente na classificação de máximos e mínimos locais. Então já vamos começar, vamos ver qual é o teorema. O teorema é esse aqui. Se eu tiver uma função definida no intervalo fechado AB, contínua, de maneira que a função f é diferenciável no intervalo aberto, então vai existir um ponto C no intervalo AB, tal que a derivada da função f no ponto C é exatamente esse valor aqui, que é f de B menos f de A sobre B menos A. Esse valor, f de B menos f de A sobre B menos A, ele nada mais é do que o valor médio da f no intervalo AB. Ele é a média da função f no intervalo AB, e essa é uma das razões pelo qual o teorema do valor médio se chama teorema do valor médio, certo? Para a gente demonstrar esse teorema, a gente vai precisar lembrar de algumas coisas. Mas antes disso, vamos ver algumas interpretações para esse teorema. Vamos ver o que é interpretação geométrica. O que quer dizer esse teorema? Bom, se a gente for olhar aqui, a gente vê o que é o f de B menos f de A sobre B menos A. Se eu pegar, por exemplo, para essa função f, o f de B menos o f de A sobre B menos A nada mais é do que a inclinação dessa reta verde aqui, que é a reta que liga os pontos AF de A e BF de B. A inclinação dessa reta é a tangente desse ângulo aqui, e esse ângulo aqui tem tangente cateto oposto, que é f de B menos f de A, sobre cateto adjacente, que é B menos A. E esse teorema está dizendo para a gente que essa função, em algum ponto, a reta tangente ao gráfico da função tem inclinação igual à inclinação dessa reta. Nesse caso é fácil de ver. A gente vê que mais ou menos esse ponto aqui é o que a gente está buscando, né? Se eu for desenhar a reta que é tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, a gente vai ver que essa reta tangente é essa aqui, que tem a mesma inclinação da reta verde, certo? Então essa é a interpretação geométrica, ou seja, dado o gráfico de uma função contínua diferenciável, se eu pegar a inclinação da reta que liga os pontos inicial e final, o gráfico vai ter algum ponto onde a reta tangente tem a mesma inclinação que essa, certo? E a interpretação física para esse resultado é que se eu tenho um objeto que se desloca em linha reta entre dois instantes de tempo, né? Se eu chamar o instante inicial de A e o instante final de B, vai existir um instante no meio em que a velocidade instantânea daquele objeto que está se movendo é igual à velocidade média que aquele objeto teve nesse deslocamento inteiro, certo? Então, essas são as interpretações. Agora que a gente já viu as interpretações geométricas para o teorema do valor médio, nós vamos passar para a demonstração. Antes de passar para a demonstração, a gente vai precisar lembrar de duas coisinhas, que são essas aqui. A primeira delas é o teorema de Rolle, que a gente já viu num vídeo anterior, e eu vou deixar ele linkado aqui na descrição para você dar uma olhada se você ainda não viu, mas que dizia o seguinte: se eu tenho uma função contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB, com a f de A igual ao f de B, ou seja, começando e terminando na mesma altura, então vai existir um ponto onde a derivada dá zero. Ele é um caso particular, basicamente, do teorema do valor médio, né? Se f de B e f de A forem zero, que isso aqui dá zero, a gente só não faz dele um caso particular porque a gente precisa dele para demonstrar o teorema do valor médio, certo? E a outra coisa que a gente vai precisar é lembrar um pouquinho de geometria analítica, que essa função r de x, que é dada por f de A mais f de B sobre f de A por B menos A, multiplicado por x menos A, é nada mais do que a equação da reta que passa pelos pontos AF de A e BF de B. Essas aqui que eu coloquei na interpretação geométrica, essa reta verde aqui, se a gente prolongar ela para frente e para trás, a equação dela é justamente essa aqui, certo? A gente sabe que essa função é um polinômio, né? Isso aqui é um número e o A é um número, então todos são constantes, o que está variando é o x. Então essa função é uma função afim, é um polinômio que é uma função contínua e diferenciável na reta inteira. E além do mais,
a derivada dela é simplesmente esse valor aqui, que é o que acompanha o x, porque todo o resto são constantes. Então, na hora que eu derivar, fica zero, sobra só a derivada de f de b menos f de a sobre b menos a vezes x, e quando eu derivo isso, a derivada do x é 1, e aí sobra só o fator que está multiplicando, que é exatamente esse. Então, agora que a gente já viu isso, vamos passar para a demonstração do teorema. Como é que a gente faz? A gente vai definir o seguinte, vamos definir uma nova função, que é h de x, que é f de x menos r de x. A r que eu acabei de mostrar para vocês. A gente tem como as duas, o menor intervalo onde elas estão definidas é onde a f está definida, porque essa aqui está definida para todo x real, a h está definida no intervalo AB e chega em R. Ela é contínua, porque as duas são contínuas e a soma de funções contínuas é contínua. E ela é diferenciável no intervalo onde as duas são diferenciáveis. A R é diferenciável em toda a reta, a F é diferenciável só no intervalo aberto AB, então ela é diferenciável em AB. A gente tem ainda o seguinte: quanto é H de A? Bom, H de A é F de A menos R de A. E, então, isso aqui vai ficar F de A menos... A R é F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A. Aqui seria X menos A, mas eu estou calculando em A, então ficou A menos A. Vou melhorar esse A aqui que ficou ruim. A menos A. Bom, isso aqui dá zero, então, multiplicado por esse termo dá zero, sobrou f de A menos f de A, então é zero. E quanto é h de B? H de B ficou, então, f de B menos r de B, ficou, então, o f de B menos, aqui fica f de A mais f de B menos f de A sobre B menos A, por B menos A. Bom, B menos A cancela com esse, sobrou f de B menos f de A mais f de A. Mas esse f de A com menos f de A se cancelam, e aí fica f de B menos f de B, que isso dá zero. Em particular, as duas deram zero, mas isso quer dizer que o h de A é igual ao h de B. Então, h é uma função contínua, diferenciável no intervalo aberto, que começa no h de A e termina no h de B, e os dois são iguais. Então, do teorema de Rolle, que é o que a gente acabou de ver, nos lembretes, né? Rolle, existe um C no intervalo AB, tal que a derivada da H em C é zero. Mas lembra, H é F menos R. Então, como é que fica? A derivada da H é a derivada da F menos a derivada da R. E a derivada da R a gente já viu que é F de B menos F de A sobre B menos A. Ou seja, ou melhor, né? Escrever. E logo, quando eu colocar isso aqui no C, isso dá zero, mas por outro lado, porque a gente já viu que tinha dado zero, mas por outro lado dá F' de C menos F de B menos F de A sobre B menos A. B menos A. Portanto, só passando para lá, ficou F' de C igual a F de B menos F de A sobre B menos A. E com isso a gente termina a demonstração do teorema do valor médio, certo? E a gente vai ver agora mais um exemplo, que é o seguinte: a gente já viu a interpretação
física, né, da velocidade, mas vamos usar isso um passo à frente. Então eu vou assim, o exemplo é um carro às 2 horas da tarde marca 50 km por hora, então ele está a 50 km por hora. 10 minutos depois, às 2h10, ele está a 65 km por hora. Vamos usar o teorema do valor médio para mostrar que em algum instante entre 2 e 2h10, o carro teve aceleração de 90 km por hora ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar que a velocidade v de x, ou de t, vamos colocar t porque é tempo, né? Velocidade no tempo t, com o A, que é o início, às 14 horas, e B, que é o final, às 14h10. Como é um carro que está se movimentando, a gente não tem mudanças muito bruscas de velocidade, a gente pode assumir que a função velocidade é contínua e diferenciável. Então, a gente pode aplicar o teorema do valor médio aqui. Então, do teorema do valor médio, que a gente vai chamar de TVM, a gente tem o seguinte. Existe um tempo C aqui entre A e B, tal que, opa, esse ficou errado, tal que a derivada dessa V no ponto C é a velocidade que eu tinha no B menos a velocidade que eu tinha no A sobre B menos A. Então, o que eu fiquei? A velocidade que eu tinha no B, que era a velocidade no tempo final, 65 km por hora, menos a velocidade que eu tinha no tempo inicial, 50 km por hora. Sobre o tempo decorrido, que são 10 minutos, mas como eu estou medindo em hora, eu preciso medir isso em hora, então é 1/6 de hora. Então, que eu fiquei com a medida de quilômetros por hora ao quadrado. Bom, mas então ficou 65 menos 50, 15. Como está dividindo por 1/6, então eu multiplico por 6. Então, 6 vezes 15, 90 quilômetros por hora ao quadrado. Ou seja, em algum instante, entre 2 e 2h10, a derivada da velocidade do carro era 90 km por hora. Mas a gente sabe que a velocidade derivada dela é nada mais do que a aceleração no instante C. Então, essa é a aceleração no instante C. E com isso, a gente mostra efetivamente que o carro teve aceleração de 90 km por hora ao quadrado. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, deixa seu comentário e compartilhe. Até a próxima!